Nós agora vamos a uma outra fase da nossa sequência de aulas do gestor de contratos e vamos falar sobre as configurações do gestor de contratos. Bem, antes de iniciar a aula, é interessante você dar uma pausa nessa tela e verificar se o teu material está ok, né? Se você acessou o material, baixou todo o material em relação a montar para você uma estrutura de treinamento e demonstração. Então tem inclusive uma videoaula nesse link aí, onde você pode baixar esse material. Depois que você baixar, atualizar os seus executáveis, sempre pegar o último executável que está nesse link aí, e atualizar a base de dados. Quer dizer, mesmo que você vá usar o módulo gestor de contratos, é bom que você acesse o CIMAC primeiro, porque pode ser que houve alguma mudança na base de dados e você está sempre atualizado. Lembrando que a senha dos usuários 2 e 3 dessa base de dados que está liberada para treinamento e configuração e demonstração, a senha é G. Um outro detalhe que você precisa também fazer em relação ao gestor de contratos é verificar se o módulo está liberado assim que você baixar esse material que eu estou mencionando. Se você não conhece ainda o material para treinamento e demonstração, você vai ter acesso a um arquivo, o citreina.ini, você verificar se o módulo está liberado, né? Você vem aqui, tem um helpzinho aqui, e a gestão de contratos é o módulo 322, aliás. Então, 322 está liberado, então você está pronto para trabalhar com esse material da gestão de contratos. Tá? Então, agora nós podemos continuar ou iniciar praticamente de forma mais direta a nossa aula de configuração do gestor de contratos. Bem, uma visão geral, o que pode se configurar no gestor de contratos? Os itens, tem que se lançar os itens que são lançados como produtos dentro do CIMAC, então são os equipamentos, os serviços vão ser lançados no CIMAC, os tipos de contrato também tem que ser configurado, fazer alguns ajustes no cadastro de usuário, alguns ajustes no cadastro de empresa também são necessários, fazer a liberação para relatórios de consultas do usuário, carteiras de cobrança também, para quem for utilizar essa modalidade, mas é bom perceber como fazer isso e para que serve. O cadastro de cliente também vamos dar uma repassada nos e-mails. E na estação de trabalho também tem que ser configurado o e-mail. Então, essa praticamente são as configurações básicas aí. Né? Nós temos praticamente 8 itens de configurações básicas do gestor de contratos. Bem, vamos, primeira parte, configurar os itens, né, que podem ser serviços ou equipamentos. E em relação aos itens, nós temos só que dar uma noção para poder entender melhor. Você pode configurar equipamentos. Você já viu na aula de introdução que o contrato ele pode gerenciar equipamentos que você presta serviço ou equipamento que você aluga. Então, equipamento. Depois, quando for se cadastrar equipamento, tem que fazer um vínculo equipamento e contrato dentro do cadastro de produto. Serviços, vínculos a serviço e contrato. E também, se você estiver configurando módulos de software, você tem que fazer vínculo ao módulo de software e contrato e também lançar um valor previsto para contrato mensal para poder ter uma estrutura de controle lá na frente. É certo que, se você não utilizou o módulo ainda, como é uma introdução, isso é uma questão referencial. Vamos agora à questão da prática, onde você vai poder observar aqui o que eu acabei de mencionar. Mas é uma questão de conceito, né? Então, vamos exercitar. Vamos cadastrar 2 ou mais itens de cada tipo. Para cadastrar, temos que acessar o CIMAC. Acessamos o CIMAC aqui. Vamos em arquivos. Vamos cadastrar produtos, então. Então, estou aqui cadastrando produto. E agora eu vou fazer a inclusão de produto. Então, eu vou cadastrar aqui alguns itens. Vou colocar aqui, olha. Vou cadastrar um item chamado equipamento para contrato 01. Aqui eu vou fazer um cadastro simples, vou dizer aqui para todos. Subgrupo aqui, eu vou incluir um subgrupo chamado itens. Você pode incluir ou não aí, eu estou incluindo o subgrupo aqui só para ter uma logística depois, se eu quiser. Isso não é obrigatório não, tá?
incluir o subgrupo aqui. Marca eu vou deixar também como 1, categoria eu vou deixar como 1. Eu não tenho mais outras informações para colocar aqui. Né? Vou colocar aqui R$1 como preço de venda. Vou dizer que esse produto aqui ele é tributado, então tem que colocar taxa de ICMS dentro, taxa de ICMS fora, cadastro de produto normal. Né? Além disso, o que vai me interessar agora em relação a contratos? Então, em relação a contratos, eu tenho que vir aqui, eu estou fazendo equipamento, eu vou vincular, olha, aqui que está a estrutura, olha, eu vou cadastrar o item de contrato. Então, eu vou vincular esse equipamento aqui a equipamentos. Pronto. E também vou vincular contratos. É aqui que eu estou dizendo aqui, olha, configurando itens, ó, equipamentos, vínculo a equipamentos e contrato. Então, isso aqui que eu expliquei no início, serve exatamente para você ter um roteirinho. Então, se eu vou cadastrar equipamento, depois se eu cadastrar, eu tenho que vincular equipamentos e contrato, percebeu? Cadastrei, aí vinculei a equipamentos e vinculei a contratos. Salvei. Aqui está pedindo para informar o NCM. Vou colocar aqui. Salvar aqui. Confirmou os dados. Dados salvo com sucesso. Cadastrar o item novo com as mesmas características. Vou colocar que sim. Vou dizer aqui, vou só mudar a descrição do produto, colocar como 2. Aqui. Tá, equipamento e contrato. Vou salvar aqui. Bem, vamos olhar aqui se tem mais alguma coisa para cadastrar aqui. Aqui eu tenho, já cadastrei os equipamentos, eu vou cadastrar serviço. Eu vou sair aqui, vou voltar para ficar mais prático, senão talvez você se perca na explicação. Bem, cadastrei os equipamentos, né? 2 equipamentos vinculados a contrato. Vou cadastrar agora 2 serviços vinculados a contrato também. 2 serviços que eu posso utilizar em contrato. Então, vou colocar aqui, vou incluir, vou colocar aqui, serviços, contratos 01, vou colocar 1, subgrupo aqui eu vou colocar o 2, 1. Preço aqui do serviço eu vou deixar zerado. Vou colocar o NCM aqui. Vou dizer que é serviços. Tá? Vou dizer aqui, então, gerencial, olha, que é serviços vinculados a contratos, ok? Vou salvar. E vou colocar outro item aqui, mesma característica, 2. Vou dar só isso aqui. Pronto. Eu tenho uns 2 serviços, 2 produtos cadastrados. Tá? Agora eu vou cadastrar os itens vinculados a módulos de software. Eu vou cadastrar 2 módulos de software aqui. Então, vou incluir o módulo de software, vou utilizar a estrutura do CIMAC, vou colocar 101 estação de trabalho. Vou colocar um tracinho aqui para ficar mais... 101 extração de trabalho. Vou colocar aqui Opa. Vou colocar 1 aqui, eu quero colocar 2. 1. Vou vir aqui, vou colocar um preço desse módulo aqui, vou dizer que é R$10. Ok? NCM. Vou dizer que é serviços. Ok. Aqui no gerencial, vou fazer 2 coisas aqui. Vou colocar que é vinculado a módulo de software. Vou colocar que é vinculado a contratos.
E uma outra coisa que pede lá é que coloque um valor, qual o valor mensal desse contrato, até para poder depois ter o valor previsto, né, ter estatística lá na frente. Então eu vou colocar aqui que o valor mensal do contrato é 1, vou colocar aqui as horas franqueadas também para instalação desse módulo, são 1 hora. Vou salvar. Vou continuar aqui, salvar o item, 102. Chamar de acesso. Mesmas características, vou colocar aqui que é 20. Vou vir aqui, vou dizer que é 2. Aqui também dizer que é 2. Estou na aba preço, né? Na gerencial, vou confirmar, contrato, módulo de software. Né? Vou salvar. Dizer que não, sair. Então eu tenho meus itens cadastrados aqui. Né? 2 itens de cada, é o que nós estamos pedindo aqui no nosso treinamento. Olha, equipamento eu tenho 2, serviço eu tenho 2 e modo de software eu tenho 2 também. Percebeu que eu coloquei o valor previsto para contrato mensal lá também e a quantidade de hora, a franquia de horas. Tá? Então, fui essa parte. Tá? A parte de itens para o contrato, para os nossos contratos, eu já tenho configurado. Vou utilizar isso na videoaula em sequência. Bem, uma outra coisa que eu vou configurar são os tipos de contrato. Vou configurar tipo de contrato, configurar carteiras de cobrança, configurar a estação de trabalho, clientes. Né? Então, são outras configurações que tem. Então, vamos seguir aqui o exercício. Cadastrar 2 ou mais tipos de contrato. Então, eu vou... Aonde é que eu cadastro esse tipo de contrato? Então, eu vou aqui em adicionais. Olha, gestão de... Opa. Vou aqui em adicionais, prestação de serviço. Eu tenho um tipo de contrato. Olha aqui. Então, eu vou colocar aqui. CIMAC. E vou colocar um outro tipo de contrato aqui. TEF. E eu vou colocar um outro tipo de contrato que é chamado equipamentos. Adicionei 3. Tá? Retorno. O exercício pede para fazer 2 ou mais, então está aqui, fiz 3. Tá? Então tem um tipo de contrato já. Para você perceber, se eu ver aqui no módulo de gestor de contratos, aqui eu estou no gestão, só para dar uma conferida, quando eu abro os tipos que eu fiz já está aqui, tá vendo? Então tipo de contrato, apesar de que a situação, período, eu não posso configurar, mas o tipo de contrato já configura, já está aqui. O tipo de contrato tem também a configuração. Bem, o que pede mais para analisarmos? Carteiras de cobrança. Então, onde vamos? As carteiras de cobrança. Eu tenho aqui arquivos financeiros, carteiras de cobrança. É lógico que para criar a carteira de cobrança tem as outras demandas que eu tenho que ter. Né? Para me cadastrar a carteira de cobrança, primeiro eu vou ter que fazer um cadastro de conta corrente. Então, eu vou dizer aqui, vou incluir uma conta corrente, conta bancária. Vou dizer que essa conta aqui é do Bradesco. Conta Bradesco. Eu posso, você pode utilizar, aí você vai saber que banco você vai utilizar, não importa, pode ser Bradesco, pode ser Itaú, pode ser qualquer banco que você quiser fazer o cadastro aí, então não tem. Tá? Vou salvar. Salvei o banco. Agora eu vou criar a carteira de cobrança, né? Porque sem banco eu não tenho carteira de cobrança. Então vem aqui, carteira de cobrança, vou incluir. Ele pede a conta, vou dizer que é nessa conta aqui, tá vendo? Tive que cadastrar antes. Cobrança sem registro. Para dizer que o sistema vai trazer algumas situações, vou dizer que é 06. Aí vou colocar algumas situações aqui. Criar essa carteira aqui que eu posso
Assim, registro. Salvar. Eu vou criar uma outra carteira, que vai facilitar o nosso trabalho lá na frente. Opa. Vou colocar aqui, carnê 2 vias. Pronto. Configurei aqui as carteiras, saí. Tá? Eu já tenho 2 carteiras de cobrança também. O que mais a nossa aula de configuração está pedindo? Estação de trabalho. Na estação de trabalho eu vou fazer algumas configurações, porque eu estou configurando a estação de trabalho. O que eu configuro na estação de trabalho? Na estação de trabalho eu configuro o e-mail. Então o que você configura aqui? Olha, utilitários, ferramentas, configurador de estações. Então aqui você vai fazer a configuração de e-mail. Aqui eu não vou fazer a configuração, você vai, porque eu não tenho os dados que você tem aí, mas você tem que colocar o SMTP, usuário, endereço padrão. Dificuldade que você tiver em fazer essa configuração, assiste a aula do gerenciador de mensagens, onde você vai ver como faz isso, faz um teste, é importante fazer o teste, né? Porque você colocou o e-mail aqui que vai enviar, porque aqui nós estamos falando da configuração da estação, tem o e-mail que é a configuração do servidor, mas essa é a estação, porque quando se manda os e-mails de cobrança, ele é feito localmente, né? Então, se você quiser criar um usuário aqui, vou colocar um usuário aqui. Meu e-mail. Pode usar uma porta aqui. Se você mandar testar aqui, como não é válido, você não vai conseguir fazer. Eu coloquei aqui só para poder. Tá? Então, você tem que criar e-mail, salvei. Então, configurei aqui a questão da estação. Uma outra situação que nós vamos ter que configurar também é o cliente. Então, o cliente vai ter que se configurar o e-mail do cliente, ajustar o e-mail do cliente. Então, você tem aqui clientes lançados. Tem aqui um cliente aqui geral pessoa física, um cliente geral pessoa jurídica, que está no seu cadastro aí. Você pode cadastrar outros clientes também. Eu vou só fazer uma alteração aqui e vou configurar. Então você tem. E aqui, quando você configura o e-mail do cliente, bem certo que você pode configurar vários e-mails, né? Posso colocar um ponto e vírgula aqui e dizer outro e-mail aqui, por exemplo. Posso configurar vários e-mails, né? Ou posso colocar um outro e-mail aqui abaixo. Certo? E aí o que você pode fazer? Você vem classificando aqui. Né? Para que serve esse e-mail? Por exemplo, eu vou dizer que esse e-mail aqui é o B, financeiro. Esse aqui é o A. Então, a nota fiscal eletrônica vem para esse. Essa questão financeira que você tem, boleto, pega nesse e-mail aqui. Eu configurei o e-mail do cliente aqui. Ok? Olha, configurei os e-mails aqui e diz para que serve cada e-mail. Se eu não marcar nada, esse e-mail aqui ele vai ser... Todas essas opções vão ser para esse e-mail. Esse é o e-mail default. Por exemplo, eu crio um e-mail aqui, olha. Esse aqui eu só altero. Se eu não marcar nada aqui, ele vai servir para tudo isso aqui. Ele passa a ser o e-mail default. Naquele outro anterior, eu configurei para que serve cada e-mail. Aqui não, aqui eu criei um e-mail default, coloquei, pronto, padrão. Então, fiz a configuração do e-mail do cliente. Tá? Então, essa é outra configuração que o sistema requer também para você fazer ir configurando
a questão dos módulos. Bem, uma outra situação é a configuração de usuários. Então, na configuração do usuário, eu tenho algumas configurações que são gerais, que é o gestor de contrato, dizer se o usuário vai ou não anexar documento, né? Vou fazer a configuração também para os relatórios. Então, vamos configurar os nossos usuários aqui. Vem aqui em básico, usuário. Vou pegar o usuário 2 e 3 aqui, geral, e vou fazer a configuração dele relacionada com o gestor de contrato. Uma coisa que eu posso já fazer a configuração aqui de cara é esse aqui, ó, inclui imagem e documento. Então aqui na aba geral eu posso fazer essa configuração aqui e venho fazendo outras configurações. Aqui eu vou incluir, configurei para incluir e vou configurar aqui também para excluir nos cancelamentos. Então o que ele pode fazer? Incluir e excluir imagem e documento. Aí eu tenho umas outras situações aqui em relação ao usuário, só que eu tenho situações específicas do usuário relacionado com a questão do gestor de contratos. Então, eu tenho algumas situações relacionadas com o gestor de contrato, mas eu vou dar uma olhada. Tem uma série de situações que você pode ter de configuração relacionada com o usuário, e você tem uma situação relacionada com o gestor de contrato. Essa situação do gestor de contrato está aqui em oportunidades, contratos, você clicando aqui, você tem a configuração. O gestor de contrato, o que ele vai fazer? Lançar informações financeiras, Excel e datas, vai poder também enviar para o Excel e fazer configuração de datas, vai poder fazer a renovação do contrato, reajustar individualmente, uma outra configuração que tem. E aqui também, em consultas relatórios, olha, também pode-se fazer a configuração, porque você pode configurar se ele vai verificar apenas visualizar o relatório, ou se ele vai criar relatório também, se o usuário vai fazer isso. Né? Você pode dizer em relatório se ele vai poder editar os relatórios da gestão de contrato, ou não vai poder editar o relatório. Eu vou colocar aqui que ele vai editar, e depois, quando a gente estiver na aula de contratos, a gente simula 2 usuários diferentes. Salvei aqui em relação ao usuário. É o usuário 2 que eu vou trabalhar com ele, sempre, né? Aqui, porque ele tem informação. Sair. Ok. Então, eu tenho a configuração de usuário minha aqui. Ela, olha, tá vendo? Fiz as 3 configurações básicas em relação ao usuário. Estou falando para ajustar o usuário 2 e 3, pode ajustar à vontade, né? A gente está fazendo só um aqui para não ser repetitivo. Agora, configurando as empresas. A configuração da empresa é a última configuração que nós vamos fazer. Então, eu tenho aqui a forma de pagamento. É uma coisa importante eu fazer a configuração. Configurar também um repositório de imagens. Vou ter que fazer um item padrão para impressão de contrato de serviço. Esse item padrão para impressão de contrato de serviço, ele é necessário porque pode ser que você não queira vincular. Você pode configurar para você ter um item padrão por contrato. Você pode ter um item que serve para toda a empresa. Qual item que vai sair na nota fiscal de serviço, né, que vai sair lá impresso. Então, é uma outra coisa que pode ser feita a configuração. Então, vamos ver as configurações aqui da empresa. Como a primeira configuração é a forma de pagamento e cobrança, seria interessante você aqui, primeiro em básicos, formas de pagamento, verificar as formas de pagamento que tem. Aqui vai ser a forma que eu vou utilizar, vai ser a forma 2. Então, já posso fazer a minha configuração. A configuração é feita aqui no cadastro de empresas. Olha, cadastro de empresa. E eu vou fazer a configuração dos itens. Aqui está pedindo para mim começar pela forma de pagamento. Então, a forma de pagamento está na aba P10. Eu vou aqui na aba P10. Aqui, ó, cobrança de contratos financiado. Então, a forma de pagamento vinculado a boleto. Vou colocar aqui como 2, aquela forma. Depois, uma outra coisa que está pedindo a configuração é eu configurar o repositório de imagens. O repositório de imagem está aqui na aba P13, onde serão salvas as imagens que você colocar no contrato. Isso você pode colocar num servidor, por exemplo, alguns criam um repositório no servidor, uma empresa maior, e espelha esse repositório com a nuvem.
né? Quer dizer, espelha isso aí com um Dropbox, um Google Drive, um OneDrive, ou uma outra coisa que tantos drives que existe aí, né? E você pode espelhar isso de forma que você tenha um backup automático dessa informação no repositório. Também o repositório pode ser acessado remotamente, se alguém estiver usando o módulo remoto, ele pode inserir os dados do repositório, e você pode configurar qual repositório. Aqui eu deixo o repositório local, então aqui eu vou deixar default, eu não vou colocar nada, vai ficar o repositório local, só indicando aonde é a questão da configuração. Uma outra coisa que se configura também é o item padrão para a impressão dos contratos. O item padrão está aqui na aba P2, você coloca qual item vai ser o item padrão para a impressão do contrato. Na realidade, é uma outra coisa que tem que se consultar. Eu vou salvar aqui o que a gente fez até agora. Vamos consultar aqui para ver que item padrão, cadastro de produtos aqui. Nós cadastramos vários itens, né? Então, qual vai ser o item padrão para sair nos contratos? Vamos colocar aqui, olha, tem que ser um serviço, vamos colocar serviço contrato 01, que é o código 7. Então, eu vou entrar aqui, empresa novamente, né? Vou para P2, aí vou colocar aqui o código padrão, é 7. Para que serve esse código padrão? É essa descrição do item com a sua configuração de taxa de ISS é que vai ser indicado lá na hora da emissão da nota. Isso pode ser feito de duas formas. Tá? Depois que eu estiver cadastrando o contrato, você pode indicar também na hora que cadastra o contrato. Cada contrato pode ter um item que vai sair a impressão, ou você pode ter um item genérico. Foi o que eu fiz aqui agora. Tá? E também a questão do arredondamento. Né? Se vai arredondar valores, está aqui, olha. Não arredonda valor, reajustar contrato. Via de regra, ele arredonda valor. Quando reajusta o contrato, se der, por exemplo, centavos, ele sempre atualiza para inteiro. Né? No caso meu, eu vou usar isso na aula, então, mas se a pessoa quiser que seja cobrado até os centavos nos reajustes automáticos, você configura aqui para não arredondar, porque o default é arredondar. Tá? Bem, passada essa parte da configuração, nós vamos, então, para a última questão, que já fizemos nosso exercício aqui na prática, né? Vamos só voltar aqui e ver se a gente salvou aquela, parece que eu saí e não salvei, deixa eu ver se eu salvei mesmo. Salvei, produto de pressão de contrato, ok. Então, não vou salvar não, aqui está. Vou para a próxima parte, então, que é configurando o modelo do contrato. Porque o contrato você pode fazer impressão nele no Word, então você pode configurar um modelo. Né? Então, como você configura um modelo? Eu vou abrir um modelo de contrato aqui. Você pode pegar, por exemplo, criar o seu modelo de contrato. Está aqui um modelo. Você vai criando as macros, né? Substituindo aqui, olha, essas informações por macros. Você cria macro dentro do Word. Ó, você cria um modelo no Word. Onde está essa documentação aqui? Então, no manual técnico do CIMAC, tem nas instruções técnicas aqui, miscelânea, você vai encontrar aqui, ó, na MI05, integrando documento com Word. Então, aqui tem como se integra diversos documentos com Word. Né? E um desses documentos aqui é o contrato, ó, gestão de contrato. Tá? Então, esse modelo ele tem que começar com o modelo 3, tá? O nome dele tem que começar com 3. Tá? Você cria o seu modelo, né? Tem as macros todas aqui que você pode fazer a substituição, diversas situações que você pode informar. Depois que você criou o seu modelo, você cria um arquivo, coloca as macros aqui dentro do arquivo, coloca esse arquivo dentro da pasta modelos. Então, quando você... Inclusive, eu estou com um arquivo desse liberado aí, naquele link que eu falei no início da aula. Né? Você tem um arquivo lá que você pode baixar. Tem um arquivo modelo lá. Então, na pasta modelos, CIMAC em modelos, está aqui. Você coloca a minha aqui, porque tem vários modelos, né? Mas aqueles modelos também está aqui, ó, contrato, vídeo, aula. Então, você coloca aqui que você pode fazer a utilização. Né? Você cria o seu modelo. Tá? Então, o que você tem que fazer? Pegar um modelo, tem esse modelo exemplo, você pode colocar isso, pode colocar até mesmo os itens, os equipamentos, se tiver equipamento no contrato, e assim por diante. Porque, na realidade, quando você cria
esse modelo, olha, quando você gera um modelo de contrato, no momento que você, é bom você gerar um ou vários modelos, porque na hora que a gente estiver utilizando a impressão de contrato, você já está com o modelo pronto. Né? Se você não tiver com ele pronto, tem que voltar aqui e ver como fazer a geração. Mas é bem simples, ir no manual, pegar as variáveis, as macros, colocar, né? Então é bem tranquilo. Tá? Então, terminamos aqui a nossa aula de configuração do gestor de contratos. É bem simples as configurações, mas tem que se tomar cuidado, especialmente quando se cadastra item, né, para não ter de sabor lá na frente quando for fazer a utilização do módulo em si. Então, até a próxima aula.